Continuando aqui o Sul de Minas em Foco, agora é hora do quadro Saúde Plena com a doutora Priscila. Ela está aqui conosco para esclarecer as dúvidas de vocês, telespectadores, que participaram conosco, né? Que mandam suas perguntas através do suldeminasinfoco@gmail.com, através do nosso WhatsApp, DDD 359 88539542. E hoje aqui, olha só, a gente tem participação da Amélia aqui de Pouso Alegre, a gente tem aqui eu acho que ela não revelou o nome aqui, não estou enxergando, não tem. Da Maria Aparecida, que está aqui, que é de São Paulo, e de uma telespectadora que não quis se identificar participando. Eu quero lembrar vocês que às vezes a pessoa fica com medo de mandar e tem vergonha, não quero falar meu nome, não precisa, só manda pergunta só e, por favor, não revele meu nome, que a gente não revela o nome. Aqui é tudo tranquilinho, você não vai passar esse aperto. Doutora Priscila, um prazer recebê-la novamente aqui. Sempre lembrando isso, às vezes o telespectador tem vergonha de acordo da pergunta, não precisa revelar o nome, né? É verdade, é importante lembrar isso mesmo. Olha só, a gente tem a pergunta da Amélia Cíntia Pereira, aqui de Pouso Alegre. Ela disse que assiste, doutora, sempre o quadro e queria saber se ela precisa fazer, ela disse que precisa saber. Não, no caso ela precisa fazer uma cirurgia na vesícula. Ela sempre tem dores na barriga e é por conta da vesícula. Se ela não fizer essa cirurgia, ela corre risco? Amélia Cíntia Pereira, de Pouso Alegre. Amélia, eu acredito que provavelmente você tenha pedras na vesícula, né? A gente chama de colilitíase. E é muito importante você entender uma coisa. Quando as pedras ficam ali na vesícula, uma das complicações é gerar uma inflamação. E se aquilo inflama, tem risco de complicação e você pode inclusive ser internada às pressas e ter que fazer uma cirurgia de uma hora para outra, na correria, com tudo inflamado, às vezes com um quadro infeccioso. Então é muito mais difícil a gente operar numa situação dessa do que operar quando as pedras estão ali. Sabe quando você vai fazer um ultrassom, descobriu, e aí vai o médico e ele vai lá e indica? Essa cirurgia de retirada da vesícula vai ser uma cirurgia muito mais simples. Por quê? Porque aí você tem tempo para se preparar, aquilo não está complicado. Então, às vezes, por medo de fazer essa cirurgia, você fica adiando. Vai adiando, deixa para lá, quando vê aquilo complica, e aí sim é uma cirurgia muito maior, te põe num risco muito maior. Então, sem dúvida, se for indicada essa cirurgia, programe-se, né? Faça todos os exames necessários, mas é muito melhor fazer nessa fase. É uma cirurgia, vamos pensar assim, que seria até uma prevenção, né? Para evitar problemas maiores aí para frente. É tipo o apêndice, né, doutora? Quando ele inflama, não tem que fazer, tem que correr e fazer. O apêndice é mais complicado nesse sentido, né? É porque o apêndice a gente não dá tem sinal, por que né? tirar, né? Então, e existem algumas fases da vida que tem um maior risco de inflamação, mas aí você não tem opção, né? Não dá pra gente sair tirando um apêndice de todo mundo, não é certeza que vai inflamar. Agora, quando você tem, por exemplo, a gente tem a vesícula, mas quando começa a formar a pedra, ou seja, você já sabe que a pessoa tem alguma alteração ali, que não é uma vesícula normal. Se ela já está formando pedra, já é uma vesícula alterada. E as pedras ficando ali, dependendo do número, do tamanho, a chance vai aumentando de gerar uma inflamação ali local e aí ter quadros bem complicados, né? Bem graves. Olha, então você fica atenta então, viu, Amélia? Essa pergunta que a telespectadora não quis se identificar, ela gostaria de parabenizar a doutora Priscila pelo programa e saber uma dica para tentar relacionar bem com a sogra. Ela disse, então eu entendi porque ela não quis indicar o nome. Ela faz tudo para ela, mas ela sempre critica. E isso chega a atrapalhar o casamento dela com o esposo. Ela disse que tem 6 anos de casamento e um filho de 3 anos. Gente, relacionamento com sogra. Agora eu entendi por que ela não revelou o nome, né? Tá Se fosse fácil, a gente não teria tantas piadas relacionadas a isso. As piadas mais fortes são da sogra, né? Mas, olha, o que eu posso te falar é, primeiro, a gente sempre tentar manter a calma. Em segundo, tentar ter empatia pelo outro é um bom caminho. Tentar entender qual é o lado da sogra. Se você estivesse no lugar dela, com a personalidade dela, né? Porque às vezes a gente se coloca no lugar do outro, mas a gente continua com a nossa forma de pensar e não adianta. Então você tentar olhar por uma perspectiva diferente, talvez isso te ajude a entender. E em situações em que realmente não tem muita saída, uma das opções é aprender a colocar limite.
E aí a minha sugestão é discutir isso, conversar, né, sobre isso com o seu esposo, porque ele precisa ser incluído, até para ele te ajudar e vocês falarem a mesma língua, né, e te ajudar a colocar esses limites, porque realmente tem gente que precisa desse limite, né, até para entender, olha, você está ultrapassando o meu espaço. O que aqui. será, doutora, a sua experiência em relacionamento, o que será que causa esse tipo de problema? A mãe, ela acaba achando que o filho pertence a ela e tem esse ciúme, vamos dizer assim. Né? Eu penso muito assim, a gente tem que entender que a mãe cria o filho, ela quer o melhor pro filho. E o melhor na cabeça dela é o perfeito e do jeito dela. Ela não entende nem que o filho, às vezes, tem uma escolha. Ele não quer, tipo assim, é o que eu quero, né? E as gerações passadas, principalmente, era uma relação de mãe e filho, pais e filhos muito hierárquica, né? Então, eu que sei o que é melhor para você. O filho não tinha escolha, né? Então, o que acontece? A hora que o filho faz a escolha, escolhe uma pessoa para estar com ele, vai conviver com isso, ela vai tentando de alguma maneira, mas é inconsciente, gente. Não é algo, eu quero ir lá pra, né, eu quero machucar. Às vezes ela nem sabe que tá fazendo isso, né? Exatamente. E eu acho que assim, a crítica também tem uma questão que aí a gente precisa olhar o nosso próprio lado. Eu falo assim, se uma pessoa te der um veneno, você tem a escolha de beber ou não. Entendeu? Então tem que perguntar, se isso está te incomodando, por que você está tomando esse veneno? Né? Então, às vezes tem isso também. Tipo, será que você não está se sentindo boa o suficiente para essa sogra? E se você não está se sentindo boa, às vezes é simplesmente você virar e falar assim, não, espera aí, eu faço o que eu posso. Se dá conta disso, sabe? A gente assumir. Olha, é isso, não faço perfeito, mas é o jeito que eu sei fazer. Dá para melhorar? Até dá, mas o esforço que eu vou ter que gastar nisso, isso não é importante para mim. E entenda que às vezes isso pode ser muito importante para o outro. Entender essas diferenças, sabe aquela coisa de você conseguir entender o outro sem sair do seu lugar, né? Você continuar firme naquilo que você acredita, porque às vezes a gente se coloca em dúvida, né? E aí a dúvida também é o que deixa a gente nesse lugar meio de irritabilidade, né? De ficar com raiva do outro. É complexo. E não pode causar, né? Que às vezes uma briguinha dessa aí acaba trazendo um problema para a família como um todo, né? Exatamente. E às vezes você fica remoendo e vai juntando e uma hora explode, né? E aí é onde eu falo, a calma, ela é importante. Então saiba o seu limite. Se você percebeu que você tá ficando muito irritada, retira-se do ambiente, sabe? Fala, eu tenho uma coisa para fazer, eu preciso sair. Sai daquele local ali para não correr o risco de explodir. Porque às vezes, quando a gente explode, a gente fala coisas que a gente não falaria se a gente tivesse parado, pensado. Olha só, a gente vai combinar aqui com a doutora Priscila mais um tema desse que a gente percebe que tem muita gente que participa desse tema e a doutora Priscila, inclusive, tem palestras, né, doutora Priscila? Eu tenho um curso no site, como lidar com pessoas difíceis. E porque essa é uma dificuldade recorrente, né, para todo mundo, e lidar com as diferenças é um desafio. Tá lá no site www.pricomamor.com.br, é um curso online, então dá para assistir todas as aulas e fica disponível assim direto, internamente. Olha, então a dica para você. Olha só, a dica para você acompanhar então e conferir aí e aprender, né, velho? Você vai conseguir dicas importantes para poder aí relacionar melhor com a sua sogra. A outra pergunta é da Maria Aparecida Vaz de São Paulo. Ela quer dicas de alimentos para o período de inverno, para aumentar a imunidade. Estamos chegando no friozinho, agora nada com um alimento gostoso, né? Uma sopinha, algo assim. Olha, com relação à alimentação, algumas coisas são bastante simples, né? As frutas cítricas, laranja, limão, gengibre, alho. Então, alho é algo fácil, né? Que você pode usar como tempero em vários alimentos. O gengibre também você pode bater num suco. Mas lembrar que não é só alimentação, tá? Não só alimentação, não só esses determinados alimentos. Quando a gente avalia a alimentação, é a alimentação como um todo. Então, você ter uma alimentação saudável
Isso importa mais do que você ingerir só a laranja ou o alho, entendeu? Porque às vezes a gente fala isso e a pessoa quer comer só aquilo. E não é assim, gente. Na verdade, a gente precisa de uma variedade de nutrientes. Então, quanto mais criativo a gente for na hora de se alimentar, de ter bastante, os alimentos naturais, eles são melhores. Então, frutas, verduras, legumes, os grãos integrais. E aí você usar a criatividade, combina, é isso, um tomate, um brócolis, uma mandioquinha salsa, faz uma sopa de legumes com legumes variados, é uma boa saída. Lembrando que, além da alimentação, a atividade física ajuda muito a imunidade, uma boa noite de sono, então tomar cuidado para dormir bem, preparar o corpo para isso. A gente não pode abrir mão dessas outras coisas, é o conjunto que vai influenciar a nossa saúde e a nossa imunidade para melhor. Tá aí, você de casa quiser participar com a gente, pode mandar suas perguntas através do e-mail sudminasinfoco@gmail.com, através do nosso WhatsApp, né, DDD 35 988539542. Você participa também pelas redes sociais, pode também acessar o site da doutora Priscila, pricomamor.com.br, que está aparecendo aqui na tela do seu vídeo, e conferir aí mais detalhes. Esses vídeos também estão disponíveis no canal da doutora Priscila. Então, enfim, os cursos, você pode aí se aventurar na página lá e conhecer um pouco mais de tudo isso que tem que a doutora Priscila oferece para você, né? Doutora Priscila, é importante porque a gente percebe aqui através do programa que as pessoas sentem falta de um espaço, né? E às vezes o que ela não consegue falar para o médico dela, ela fala para a doutora Priscila aqui na televisão, né? Às vezes até esquece, né? Agora eu comecei a falar, às vezes ali no calor da consulta é tanta da emoção, né? Naquela preocupação, ela acaba esquecendo, né? E aí a gente tem esse espaço aqui. Muito obrigada pela participação de todos. Continuem mandando as perguntas que a gente adora responder. Gente, a gente volta na próxima edição do programa. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Até lá!